Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Sabe, toda vez que uma guerra estoura, uma coisa é certa: o poder muda de mãos. E enquanto o mundo inteiro fica de olho nos conflitos, na linha de frente tem uma transferência silenciosa de força rolando nos bastidores, bem longe dos holofotes. Isso nos leva a uma pergunta que é fundamental. Guerra nunca é algo aleatório, né? É, na essência, uma transferência de poder. Se tem alguém ganhando, é porque tem alguém perdendo. Então, quem realmente se beneficia de toda essa instabilidade que a gente está vendo? E a resposta pode até ser um pouco surpreendente. Muitas vezes, quem ganha o jogo de verdade é o país que assiste a tudo de camarote, sabe? Evitando o desgaste e se posicionando para o que vem pela frente. E o nome de quem está jogando esse jogo com maestria é a China. Existe uma lógica muito, mas muito antiga na estratégia militar chinesa. Uma que ajuda a gente a entender direitinho o que está acontecendo hoje. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Há mais de 2000 anos, Sun Tzu escreveu essa frase. E ela é basicamente a pedra fundamental de toda a estratégia geopolítica da China. Alcançar a vitória pelo posicionamento estratégico, e não pelo conflito direto. É aquela história, né? Guerreiros vitoriosos primeiro vencem e só depois vão para a batalha. E na prática, a estratégia funciona mais ou menos assim. Enquanto os outros estão se desgastando em guerras, gastando rio de dinheiro, a China fica quieta. Ela observa, ela estuda e, principalmente, aproveita para acumular o que realmente importa: tecnologia, influência e, claro, o controle de recursos. Agora vamos dar uma olhada no primeiro pilar dessa estratégia toda. A China construiu uma verdadeira fortaleza energética com duas frentes, que é praticamente a prova de crises. Primeiro, vamos falar de petróleo. Enquanto o mundo debatia, a China foi, quietinha, enchendo seus reservatórios. Hoje, ela tem uma reserva estratégica de 1 bilhão e 200 milhões de barris de petróleo. É um número colossal. E o ponto crucial é este. Essa reserva é tão gigantesca que, se o Estreito de Hormuz, que é a via marítima mais importante para o petróleo no mundo, fechasse completamente amanhã, a China teria um fôlego de 7 meses. Imagina só, enquanto o resto do mundo entraria em pânico, a China simplesmente acenderia a luz e continuaria operando. Mas olha, petróleo é só metade da história. A outra metade é o domínio absurdo da China na produção de eletricidade. Se a gente olhar para esse gráfico, fica claro, a China hoje gera mais eletricidade do que os Estados Unidos, a União Europeia e a Índia, somados. É uma escala de produção que a gente nunca viu na história. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante o conceito da armadura dupla. De um lado, estoques gigantescos de petróleo para aguentar qualquer crise. Do outro, uma capacidade de geração de energia, principalmente renovável, que supera continentes inteiros. A China não escolheu um ou outro, ela escolheu os dois. Lembrando, pessoal, deixe o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Bom, agora vamos passar para o segundo pilar, um trunfo que pode ser ainda mais poderoso: o controle sobre os minerais que são essenciais para toda a tecnologia moderna. A gente está falando das famosas terras raras. Para ter uma ideia, qualquer celular moderno tem esses elementos. Sem eles, não existe iPhone, não existe Tesla, não existe tecnologia militar avançada. Eles são, sem exagero, o recurso mais importante do século XXI. Então, onde é que elas estão? Na mineração, ou seja, na hora de tirar o material bruto do solo, a China já controla 60%. É um número bem impressionante, mas acredite, o verdadeiro poder não está aqui. É aqui que o jogo vira de verdade. No refino, que é o processo que transforma a matéria bruta num produto que tem valor e que dá para usar, o controle da China salta para 90%. É praticamente um monopólio. Para a gente entender por que isso é tão poderoso, imagina essa analogia. Um país pode ter toda a matéria-prima do mundo, certo? Mas se o vizinho dele controla o processamento, é ele quem controla o produto final. É ele quem dita as regras do jogo. E essa é exatamente a posição da China com as terras raras. E a consequência geopolítica disso é gritante. Pensa só, se a China decidir amanhã restringir a exportação, as fábricas de semicondutores simplesmente param, a produção de carros elétricos trava, e a indústria de defesa do Ocidente começa a contar os estoques. Isso não é ficção não, já aconteceu antes com o Japão. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a gente está entrando numa era completamente nova. A estrutura de poder global que a gente conhecia, ela está se desfazendo. Durante uns 30 anos, a gente viveu num mundo que era unipolar.
Tinha um xerife, os Estados Unidos, que definia as regras. Esse mundo, do jeito que a gente conhecia, acabou. A nova ordem mundial é de multipolaridade, com vários centros de poder competindo ao mesmo tempo. E a consequência direta disso é que crises como as que a gente vê hoje não são mais a exceção. Elas são a nova regra, o novo normal. O mundo se tornou um lugar muito mais volátil e imprevisível. O tabuleiro global está sendo reconfigurado bem na nossa frente e a grande pergunta é essa: quem vai fazer o próximo movimento? A gente vê que a China está muito bem posicionada, mas o jogo está só começando. Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado. Falou, piazada!